Alguém está queimando esta noite? Meu Deus do céu, eu confesso, eu venho para cá porque eu tive uma agenda um pouco longe ontem, uns quase 5 horas de carro, porque muito trânsito. Então, cheguei lá, voltei hoje de manhã e fisicamente meu corpo está cansado, mas o meu espírito está pulando dentro de mim. Tem uma coisa tão forte nessa casa, eu vejo, sabe, uma explosão da glória de Deus que vai acontecer aqui. Eu vejo esta noite, vão rolar milagres aqui, curas aqui, pessoas sendo libertas, sabe, de situações, de vícios, rompimentos. Está tudo no ambiente aqui, sabe? Está tudo. Eu estava sentando aqui, a gente começou, e realmente eu estava falando, eu cheguei cansado. Jesus, por favor, me dá graça, porque eu estou cansado. Mas à medida que os meninos começaram a tocar, e você sabe, eu tenho uma conexão muito forte com Salvaão, né? De, sei lá, quase 10 anos atrás, né? Eles eram todos meninos, eu acho que nenhum casado ainda, né? E ele ia aparecer nas mesmas igrejas, sem nem combinar. É vocês de novo, sabe? Então, tem uma coisa, e à medida que eles começaram hoje, pum, oh, sabe, uma coisa entrou no meu espírito, eu comecei a avivar, a acordar. Sabe, eu estava entendendo, esta noite nós estávamos vivendo, sabe, um gotinho, uma gosto bem pequeno de como que vai ser no céu. Mas eu estava pensando, mas porque, sabe, eu conecto com Jesus, eu adoro Ele, mas às vezes então meu corpo físico começa a cansar, e eu queria ir mais longe. Vamos lá, alguém, mas o corpo começa, daqui a pouco a mente começa meio distrair. Vamos lá, sabe, mas eu estava pensando, um dia lá no céu vamos estar renovados, glorificados, e vai embora. Não vai ficar distraído, não vai ficar pensando em outras coisas, não vai ficar cansado, é só pegar esse ambiente. Eu não vejo a hora. Vamos lá, alguém, sabe, eu não estou querendo me suicidar, nem nada, não é isso. Mas a verdade é, sabe, quanto mais velho que eu fico, eu acho que quando eu era mais novo, era, sabe, um medo de, meu Deus, de morrer, eu não quero morrer. E eu, como eu falei, eu não estou falando de suicídio, nem nada, eu estou aqui para fazer o meu melhor, continuar, mas eu não tenho mais medo da morte. Sabe, a morte, meu Deus, está junto com Jesus, face a face com Ele, com um corpo glorificado, que eu não tenho mais tentações. Vamos lá, alguém, sabe, aqueles pensamentos, não, acabou, não tem mais cansaço ou dor no corpo físico. Meu Deus do céu, eu estava aqui só adorando, sabe, nesse ambiente meu de roqueiro, sabe, porque eu sempre era roqueiro, desde, né? Sabe, eu entendo hoje, sabe, o estilo de música, você sabe, Deus pode usar qualquer estilo de música. Vamos lá, alguém, depende da unção daquele que está carregando, né? A unção vem em várias formas. A unção vem de muitas formas diferentes. Sabe, outra coisa, tipo, não importa as roupas que você usa. Sabe, uns querem ir na igreja de gravata, de paletó, uns querem ir mais casual. Eu me lembro, um profeta me falou muitos anos atrás, ele falou,
Não importa, você vai na igreja, não importa o estilo de roupa que você usa, mas o que importa é só que você colocou um pensamento, você pensou na forma que você vai se vestir para se apresentar bem, porque eu estou indo encontrar com Jesus. Vamos lá, alguém, diga aleluia. Sabe, as roupas não importam. Deus pode aceitar todo tipo de roupas, se seja decente, né? O estilo de música não importa. Deus pode se mover através de qualquer estilo de música, enquanto as pessoas estão com o coração puro e ungidos. Aleluia. Sabe, eu estava refletindo um pouco hoje naquilo que Deus quer fazer hoje, e eu tenho certeza que Ele vai liberar uma bomba atômica da glória de Deus aqui hoje. Vamos lá, alguém. Ele vai derramar unção. Uns vão romper, uns vão viver algo novo que nunca viveram antes. E a partir desta noite, em nome de Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Eu estava pensando na verdade hoje à tarde, cheguei lá, eu estava pensando no carral de Deus. E na forma mais simples, carral somos nós, né? Carral é a palavra hebraica, a palavra grega é eclesia de Deus, a igreja de Deus, a assembleia do povo, da congregação do povo. Nós somos o carral de Deus. Mas eu fiquei pensando um pouco, porque eu vejo hoje nos Estados Unidos, é muito a condição do carral. A condição, e eu viajo a muitos lugares, vários países, e eu vou falar com vocês uma coisa que eu tenho convicção, que hoje o Brasil carrega a chave de avivamento para as nações. Vamos lá, alguém. Sabe, ao longo dos anos, Deus usou várias nações, né? 500 anos atrás, Ele usou a Alemanha para levantar o primeiro protestante, sabe, não é assim, não, sabe? A Alemanha foi usada por Deus, transformou a igreja. Depois eram os franceses, né? Madame Guyon, né? Que aquele mover de oração, e também os moravianos que enviaram pessoas para o continente dos norte-americano, mover de missões que nasceu, mover de oração que nasceu. Depois era a Inglaterra usado muito, né, para enviar, fazendo as colônias, mas enviar missionários. Depois, sabe, os Estados Unidos, muito usado por Deus. Mas eu creio hoje, nesses últimos dias, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu a igreja brasileira. Eu creio que hoje aquilo que nós carregamos, o mundo precisa. E falando do carral, falando da igreja, falando do mover, sabe, onde é? Eu vejo muito, eu vou nos Estados Unidos, e eu estou lembrado aquilo que o apóstolo Paulo falou, o anticristo assentado no santuário, ou o templo de Deus, o templo de Cristo. Você sabe, você fala, mas está falando de um homem. Agora, existe várias manifestações do significado de anticristo. Mas, no geral, anti significa ao invés de ou contra. Cristo significa
unção ou ungido. Então hoje, uma das manifestações de anticristo no mundo é, ao invés da unção, anticristo, ao invés da unção. E eu vejo isso, o espírito de anticristo, sentado no santuário de Deus. Eu vejo muitos lugares nos Estados Unidos. E você vai lá nos lugares, está lotado de gente, talvez tem 20 mil pessoas que vão, mas eles não estão ensinando o evangelho de verdade. É um evangelho diluído. Ao invés da unção, tem entretenimento. Melhores músicos, às vezes, do mundo, contatados só, nem cristãos não, só para pagar. Pastor que vem uma palavra de 15 ou 20 minutos, uma palavra meio de coach, de encorajamento e tal. Traz o seu dízimo, nós vamos te entreter. Por 1h e 15, você vai para casa, não vai te custar muito. Ao invés da unção, anticristo. Ao invés da unção, nós temos entretenimento, nós temos coaching, nós temos isso. Você está me ouvindo? É o espírito de anticristo assentado no santuário de Deus. Agora, interessante, o Watchman Nee. Alguém sabe quem é Watchman Nee? Ele era um chinês, um missionário, que morreu pelo evangelho na China. Um homem muito ungido, que foi muito usado por Deus. E ele escreveu, na época de, era 1920, mais ou menos, ele falou, na década de 1920, ele falou, o engano mais mortal dos últimos dias seria uma substituição do reino do Espírito pelos avanços que viriam por meio de tecnologia. 100 anos atrás, ele profetizou, sabe, o problema mais fatal da igreja nos últimos dias vai ser um avanço de tecnologia, e pessoas usando essas coisas ao invés. Você está entendendo? Hoje, a tecnologia em si não é nem bom nem ruim, é só dinheiro. Não é bom, não é ruim. Depende de como você usa. Você pode investir seu dinheiro no reino de Deus. Você pode investir seu dinheiro em coisas, sabe, para avançar missões. Ou você pode usar dinheiro, né, para fazer drogas. Dinheiro em si é neutro. É a mesma coisa com a internet. A internet, você pode assistir pregações maravilhosas, coisas de Deus fortes. Você pode assistir pornografia. Mas a internet em si não é nem ruim nem bom. É o que você faz. Inteligência artificial. A mesma coisa, todo mundo vai falar, meu Deus, é perigoso. E realmente, tem muita coisa ruim que pode ser. Mas você pode também usar para as coisas. Às vezes eu uso para pesquisar uma coisa bíblica, né? O que o Leandro Barreto e Dan Duque falam a respeito de, sabe, uma coisa. Você sabe, essas coisas não são nem bom nem ruim, mas da forma que usa. E às vezes nós estamos vivendo isso. O Watchman Nee falou isso 100 anos atrás, que iria ser uma arma fatal
os avanços de tecnologia mal usados contra o reino de Deus. Eu quero dizer isso para dizer hoje, porque eu viajo muito e eu vejo, meus amigos, eu não sou o juiz de ninguém, não é meu trabalho de julgar ninguém. Mas eu vou para lugares assim, eu me lembro, eu estava indo numa igreja em Orlando, muitos anos atrás. Porque eu estava trabalhando, sabe, eu estava indo na igreja do Benihim. Naquela época eu trabalhava na igreja e os meus amigos do trabalho, não, vem para a nossa igreja. Aqui é assim. E eles falam, não, você não sabe, não tem nada que você pode fazer para que Jesus te ama mais. Então, vive a sua vida. E esses meninos, uma igreja gigante, deve ter 10, 15 mil pessoas. Mas todos eles iriam sair no boate, pegar, tipo, vários parceiros sexuais, sabe, fazendo drogas. Mas somos cristãos. Você não sabe, é só aceitar Jesus. Só tem que só aceitar Jesus. Recentemente eu estava fazendo uma pesquisa. De onde fala na Bíblia de aceitar Jesus? E eu fiquei vendo umas coisas, pesquisando. Até perguntando do ChatGPT. Vamos lá, alguém. ChatGPT falou a mesma coisa. A Bíblia não fala de aceitar Jesus. A Bíblia não fala de aceitar Jesus. Jesus falou, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz. A cruz fala de morte. Morte dos seus desejos, morte das suas coisas. Pega a sua cruz e segue-me. Você está me ouvindo? A gente tem um evangelho barato. É só aceitar Jesus. Só aceitar. Não, é Jesus só aceitar você, meu amigo. Alguém está feliz ainda? Por isso que a igreja não tem mais a unção. Lembra? Anticristo, ao invés da unção, não temos milagres, não temos curas, não temos libertações, não temos nada, mas nós temos um show maravilhoso por 1 hora, que você vem, dá um dízimo e vai na sua vida. Vamos tirar uma palavra de coaching, de você vai se sentir feliz. E isso, meus amigos, não é o evangelho de verdade. Não, o carral de Deus. Eu estava vendo isso, o propósito original do carral de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vocês, vamos lá, alguém. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Que é essa casa espiritual? O carral de Deus. Pedras vivas numa construção de uma casa espiritual. Eu gosto quando a gente está falando o rei Salomão, quando ele estava construindo o templo final que representa o céu, né? Representa, a Bíblia fala que eles terminaram, cortaram todas as pedras lá no campo, para que não seja o barulho de nenhum martelo ou nenhum instrumento na montagem do templo. As pedras estavam terminados, trabalhados, formados, martelados lá no campo, para que no momento de montar o templo, era só colocar um no lugar do outro. Já estavam prontos. Você sabe isso que Jesus está fazendo com você hoje? Ele está te martelando no campo,
preparando você para a vida eterna, onde você vai ser uma pedra viva numa casa espiritual. Ele está te preparando, meus amigos. É por isso, às vezes, o martelo de Deus tão... Ai! Oh, que isso? Doeu isso? Pum, pum! Ele está te preparando. Você sabe, as dores na sua vida, as dificuldades na sua vida, têm uma função. Eu estou queimando com o Espírito de Deus agora falando disso. Lembra esse verso? Eu falo, agora eu vou usar. Eu tenho um verso que o Senhor me lembrou aqui. Salmos 119, verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Teus juízos são justos. E com fidelidade me afligiste. Sabe as aflições que você está passando? As dificuldades que você está passando? É a mão de Deus formando você, ensinando você de perseverar, ensinando você de andar pela fé, ensinando você de confiar mesmo que você não consegue enxergar. Você está me ouvindo? Meus amigos, os juízos do Senhor são fiéis, são justos. E as aflições na sua vida têm propósito. A gente quer só ver o final, né? A gente só quer ver as coisas boas. Mas todas as aflições e juízos e dificuldades e tribulações e problemas estão trabalhando em você, formando dentro de você a natureza do Senhor Jesus. Você acha que Jesus não sofreu? Quantos falam, Senhor, eu quero ser mais como tu, eu quero ser como Jesus, eu quero o caráter e a natureza de Jesus? Você acha que em alguns momentos ele não pensava, Senhor, por quê? Até Jesus teve momentos que ele não entendia. Até ele, eu acho que no fundo, provavelmente como o homem do céu, ele teve, mas o lado humano, por que o Senhor me esquecesse? Por que me deixaste? Você está entendendo? Sabe, essas coisas são importantes. E daqui a pouco, sabe, nós vamos celebrar isso. Nós vamos celebrar isso. Labaraia e alavacia esse jovem. Posso orar por você? Xarabarabaia e alavachia e alavachai arabacá. O Senhor está nos bastidores, arrumando tudo. E as coisas que você não entende fazem sentido. As coisas que você... Mas quanto tempo, Senhor? O Senhor está dizendo, eu estou trabalhando dentro de você. E à medida que eu vou te usando, eu vou te limpando. À medida que eu estou te limpando, eu vou começar a te usar. Mas confia em mim, que aquilo que você não entende, ele tem propósito. E a unção de Deus te chamou e está te levantando para ser um homem de integridade. Risarabaia e alavacheia e alavacheia. Sicarabarabacheia e alavacheia e alavassaia. Nós estamos então, o carral de Deus, nós estamos sendo utilizados, pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E agora, escuta isso. Para serem sacerdócio santo. O propósito do carral
é ser uma assembleia de santos, um reino de sacerdotes, sabe, um reino de sacerdotes que carreguem a glória de Deus, que carreguem algo de Deus, e estão capazes de abençoar os outros. Meus amigos, eu quero dizer, sabe, no Velho Testamento, apenas uma tribo eram sacerdotes, a tribo de Levi. Mas no Novo Testamento, todo cristão é um santo e todo cristão é um sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes. Então eu estava lendo de novo, eu puxei uma coisa que eu estudei e ensinei muitos anos atrás, sobre a preparação do sacerdócio, que a gente volta quando Deus estava dando instruções para Moisés, e vai constrói um tabernáculo desse jeito, monta uma coisa assim, sabe, e faz desse jeito. Então, quando ele montou tudo, depois ele falou: e agora, prepare os sacerdotes. E ele falou: pega o Arão e a família dele. E ele deu instruções específicas. E agora, vocês poderiam pegar no livro de Levítico, capítulo 8 e 9, e ler. É um texto muito rico, cheio de simbolismo de como que Deus faz conosco. Porque você sabe, você foi chamado de ser um sacerdote. Diga comigo: eu sou sacerdote. Diga comigo: eu sou santo e eu sou sacerdote. Então é maior, sabe, existe uma preparação que Deus está fazendo. Então a versão abreviada nós encontramos no livro de Êxodo capítulo 40. Deus tinha dado todas as instruções e o povo fizeram, vamos fazer o santuário, vamos fazer o véu e a arca da aliança e todos os objetos lá, e eles colocaram tudo no lugar. Então no final, verso 12, quando está quase tudo montado, ele fala: farás também chegar Arão e os seus filhos. Quem são Arão e seus filhos? Sacerdotes. A mesma coisa que ele faz conosco. Farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas. E ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Então eu quero falar brevemente sobre esse, porque eu acho que vai trazer um entendimento na sua vida sobre certas coisas, talvez que você está passando. Primeira coisa, ele falou: lava eles com água. Você sabe, quando você vem ao Senhor, primeiro, sabe, você vai no altar de bronze, que representa a cruz de Jesus, e recebe o sangue de Jesus, que te limpa do seu passado, te limpa no espírito aperfeiçoado. Mas a primeira coisa que você anota: mas espera aí, eu ainda tenho essa tentação, eu ainda tenho essa área de sujeira, eu ainda tenho esse problema aqui. Então ele falou: traz eles e lava eles com água. A água aqui representa a palavra de Deus, né? Efésios 5, 25, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você sabe, uma vez que você vem ao Senhor, é uma coisa, ok, eu recebi o Senhor, eu confessei meus pecados e tal, mas agora você começa a jornada. Existe um processo de limpeza. E às vezes, mas por que? Parece que é difícil. A lavagem vem pela palavra. Quanto tempo que você passa na palavra?
Vamos lá, alguém. Somos família. A lavagem vem pela palavra. Quanto tempo que você passa na palavra? E às vezes, mas eu ainda estou lutando com os mesmos pecados, ainda estou lutando com isso, eu ainda estou... Mas a lavagem vem pela palavra de Deus. Sabe, não existe nada que vai substituir. Não, eu vou para 10 cultos, eu vou para todas as sessões da conferência, não, mas o que te lava é tempo na palavra. Vamos lá, alguém. O vovô pode falar umas verdades na vida né? Sabe? A lavagem é pela palavra. A primeira coisa foi simbólica. A primeira coisa que Deus fez para preparar seus sacerdotes é lavar eles com água. Que fala da palavra de Deus. João 15, verso 3. Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Jesus lava. Sabe, começa primeiro o sangue, né? Ele lava os nossos espíritos para que podemos ser aceitos por Deus. Graças a Deus, é pela graça recebemos. Mas então o processo de crescer e ficar limpo, sabe, vem através da palavra de Deus. Você precisa amar a sua Bíblia. Você sabe, quase todo dia na minha vida, eu levanto de manhã, eu faço um café, eu vou lá no meu quarto, fecho a porta, e eu começo a ler. Todos os dias, anos e anos e anos e anos. Eu aprendi isso do meu pai espiritual, do Dan Duque. Todos os dias ele se levanta, ele está com Jesus, orando na palavra, leitura. E eu me lembro, porque então por causa disso, ele carrega uma coisa. Eu me lembro, uma vez eu estava voltando da Alemanha e eu estava mal. Eu estava, sabe, alguém já foi mal na vida? Depois de ser crente? Vamos lá, alguém. E eu estava mal, eu estava, meu Deus, eu preciso falar com o Dan umas coisas. E eu me lembro, eu cheguei do aeroporto, e lá em Jacksonville, fui direto para a casa dele, e chamaram uns 15 pessoas para a gente fazer um GCzinho, oração juntos e tal. E eu cheguei lá na casa, eu só coloquei a minha mão sobre a maçaneta, entrar na pá, pum! E uma explosão da glória de Deus tocou-me. Só tocando a maçaneta da porta para entrar na casa dele. Porque, sabe, todos os dias ele tem investido na palavra, investido no relacionamento. Você está me ouvindo? Essas coisas, a gente recebe salvação pela graça de Deus, mas a unção e o poder de Deus vem através de pagar um preço. Diga aleluia. Diga amém. Diga eu quero. Eu quero mais. Eu quero mais. Depois de lavar eles com água, então ele vestiu eles com as vestes sacerdotais. E agora as vestes falam de várias coisas, os atos justos dos santos, segundo o Apocalipse. Mas além disso, sabe que me destacou nesse verso? As vestes que eles tinham que vestir eram dos pais dele. Arão, quando ele estava morrendo e o filho se levantou, ele tinha que vestir as vestes do pai. Ele tinha que vestir as vestes do pai. Êxodo 29, e as vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Você sabe, você recebe a unção. Uma das maiores fontes da unção é dos seus pais.
dos seus pais espirituais, dos seus pastores, servindo aqueles que foram antes de você, que carregam uma coisa. Então você vai reconhecendo que nós precisamos receber da geração anterior. Precisamos receber, sabe, uns princípios da unção, da glória de Deus, e recebemos de paternidade, e recebemos, sabe, da geração anterior. Servimos nossos pais e a unção vem sobre nós. A gente veste as vestes dos pais. No início a gente nem sabe como usar, como vai. Às vezes é somente imitando aquilo que temos visto os nossos pais fazerem. Até entramos naquilo que é realmente nosso. No início, quando você começa no ministério, você não tem nada. Então o que você faz? A mesma coisa uma criança, quando ele começa, primeiro ele começa a imitar o pai dele. Você está me ouvindo? Vocês estão muito quietos hoje, hein? Estão cansados? Uma fim de semana longa? Vamos lá, alguém, estamos esperando por alguma coisa. No início, uma criança, ele só imita o pai. Depois de um tempo, então ele cresce e ele já formado de certas coisas, então ele entra naquilo que é a vida dele. Mas todos nós começamos imitando os pais, vestindo as vestes. O Deus, para preparar os sacerdotes, primeiro ele lavou eles, a palavra de Deus. Depois ele fez eles vestir as vestes santas, que falava daquilo que os pais espirituais passaram para a nova geração. Você está feliz ainda? Estou falando umas coisas assim, sabe? Paulo falou, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hebreus 6:12, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando você vê paternidade, quando você vê as pessoas, sabe, que são pais da fé, que carregam, eles já herderam alguma coisa, eles já carregam uma unção, já carregam uma coisa, imita eles, até que esse cresce, é vestindo as vestes dos pais. Então depois veio a unção, né? Eles estavam ungidos com o óleo santo. Nós sabemos muito da unção. A unção fala do poder de Deus. A unção vem depois de sermos purificados pela palavra e ter servido a geração anterior, vestindo as vestes dos pais. Então vem a unção. Vamos lá, alguém. Vem o óleo da unção. Sabe, vem uma coisa, é um processo. Você está me ouvindo? É um processo. Então vem a unção. Então depois ele consagrou eles. E essas são várias coisas. Eu não vou levar muito tempo, porque eu quero ter tempo ainda para ministrar as pessoas aqui esta noite. Mas a consagração foi uma coisa, eram várias, tipo, ok, um sacrifício aqui, outro sacrifício assim, várias. Levítico 8 e 9 fala de tudo isso com clareza. Mas no final, e esse é o ponto que eu quero chegar hoje, a preparação do seu sacerdócio para servir no curral de Deus. Eu não estou falando só de servir no palco, de ministrar, sabe, do palco. Eu estou falando ministrar ao mundo. O sacerdote, ele conectava o mundo com Deus. Essa é a sua função.
E havia um processo. E às vezes a gente pula a última etapa. Aquilo que Deus falou, ele tipo, primeiro lavados pela água da palavra, né? Depois vestindo as vestes dos pais. Depois disso, veio a unção, aleluia. Mas você sabe, eles receberam a unção, mas ainda havia um sacrifício, uma consagração. E no final de tudo, entende? Eu já fui lavado, já servi meus pais, eu já tenho uma unção, eu já estou carregando uma coisa. Mas antes de servir, veio uma prova. Ele os provou. O que ele fez? Imagina, eu já estou purificado. Já carrego a unção dos meus pais, já estou ungido. Mas depois de tudo isso e os sacrifícios, ele falou, espera 7 dias, dia e noite, na entrada do tabernáculo. Mas espera aí, que desperdício. Eu já sou um homem ungido. Eu já recebi a unção. Eu já recebi a purificação. Eu já servi a minha família espiritual. Recebi do meu pai espiritual. Recebi da minha família. Já estou ungido. Mas Deus falou, não. Ainda não. Espere 7 dias. 7 é o número daquilo que é completo. Quanto tempo que leva o processo para se completar? Ele falou, deixa eles esperar 7 dias, dia e noite, na entrada do templo, do tabernáculo. Então ele falou, para que não morram. Você sabe, muitos já carregam uma unção, já serviram, já fizeram todas as coisas, mas não esperaram um tempo e acabam morrendo no processo. Não, depois de todo o processo de limpeza, de unção, de servir, deixe eles esperar 7 dias, dia e noite, na entrada do templo, para que não acabe morrendo. O que aconteceu? Sabe, a morte da ambição, uma separação da ambição. Sabe, aquilo que Satanás rachou o céu por ambição. Eu serei como Deus. Ele 7 dias, dia e noite, esperando. Já estão ungidos, já estão fazendo. Mas são coisas, momentos que Deus fala, espera. São coisas que você queria, que hoje, meu Deus, nem faz sentido. Por que eu estou lutando há tanto tempo com essa situação? Quando vem o meu rompimento, por que eu estou esperando? Deus poderia já ter respondido. Mas existe um processo. Espera. Esperando. Não perdendo a minha fé. Não perdendo a minha confiança. Esperando a que Deus me libera. A maioria de nós nesta casa hoje estamos esperando. Vamos lá, alguém. Estamos aqui esperando. Mas por que o Senhor não, sabe? Eu sou crente. Eu fiz tudo, eu servi na igreja, eu fiz. Espera. Espera. Mas parece um desperdício. Eu já estou aqui.
Porque não venha um desperdício do meu tempo, desperdício, eu poderia já ser avançado. Não, se Deus está pedindo para você esperar, é porque existe um propósito. Ele está fazendo algo na sua vida, meus amigos. Ele está fazendo algo na sua vida hoje. Espera. Para nós, às vezes, parece um desperdício. Mas eu estou pensando, a única obra na Bíblia que Jesus chamou de bom, né? Foi aquele frasco de alabastro. Jesus chamou esse bom, mas os homens chamaram isso de um desperdício. Jesus chamou de bom, mas homens chamavam de um desperdício. Eu estou desperdindo meu tempo. Eu já estou ficando mais velho. Eu poderia já ter meu rompimento. Eu já poderia já vivendo. Jesus, espera. Por muitos de vocês hoje, Jesus está falando, espera. Depois desse tempo, depois de um tempo determinado, veio a resposta. E a Bíblia fala lá em Levítico 9, depois Arão ergueu as suas mãos, depois de esperar, ergueu as suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Depois ele carregava uma coisa, que ele poderia servir como um sacerdote, ele poderia abençoar as pessoas. E Êxodo 40, verso 34, fala aqui então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Meus amigos, você não vai carregar a unção para liberar a glória de Deus sem passar pelo processo de primeiro ser purificado, depois vestir, servir os pais, né? Depois receber a unção, os sacrifícios apropriados. Então esperar. Esperando. Mas eu não entendo. Você imagina 7 dias, dia e noite, em frente. Mas, cadê Deus? Cadê a promessa? Espera. Está chegando. Está chegando a sua vez. Meu amigo, a unção de Deus aqui está chegando a sua vez. Está chegando a sua vez. Mas existe um processo que você tem que andar. E você não pode pular nenhuma etapa. Você tem que esperar até que Ele te liberar.